Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em nosso vídeo de hoje, vamos aprender e entender um pouco sobre a vida de Paulo. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Vamos entender todo o processo que aconteceu na vida de Paulo. Eu sou o mensageiro SE Felipe. Todos os dias estamos aqui com vídeos para edificar você e sua família. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui, o YouTube mandar esse vídeo para o seu celular, para edificar você e toda a sua família. A nossa lição de hoje está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Está escrito assim, a partir do versículo 1: Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. A gente percebe aqui que depois que Paulo se converteu ao cristianismo, ele passou a ser perseguido e ele teve que passar pelo julgamento. E aqui, neste capítulo, ele estava se defendendo. E quando ouviram falar-lhes em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Esse Tarso da Cilícia, amados, ficava na atual Grécia. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Este Gamaliel, amados, era o maior mestre, era o maior teólogo daquele tempo. Então, Paulo, ele foi criado sendo ensinado por Gamaliel, o maior teólogo daquele momento. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte. Ele está dizendo que perseguia os cristãos, amado. Ele perseguia, ele era o chamado carrasco. E perseguia este caminho, que é o caminho de Deus, né? Ele perseguia os cristãos até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer acorrentados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele está dizendo, amados, aqui que saiu de Jerusalém e foi até a Damasco. Dá cerca aí de 270 quilômetros. Para você ver o carrasco que Saulo, até então era Saulo, não era Paulo. Ele saiu de Jerusalém até Damasco, andou por cerca de 270 quilômetros. E a intenção de Paulo ela era pegar todo o povo cristão que ali estivessem nas igrejas e trazer de volta a Jerusalém acorrentado, debaixo de um sol de quase 50 graus, amados. Por aí a gente começa a ter noção o que era Paulo, a pessoa que Paulo era. Era uma pessoa totalmente carrasca. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Essa luz que apareceu, amados, para Saulo, foi uma luz que o cercou por inteiro. Só não foi uma luz que veio à sua frente. Cercou Paulo totalmente e Paulo caiu no chão. Ele ficou cego, literalmente cego, e cair por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues.
a gente percebe, amado, que o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo ressuscitado, já glorificado, ele permanece humilde, porque aqui a gente percebe, ó, no detalhe, o nosso Senhor Jesus, ele respondeu, Jesus Nazareno, que quando a turma julgava o nosso Senhor Jesus aqui na terra, eles o chamavam de Nazareno, pelo fato de Jesus ter saído de um lugar pobre, e Nazaré era o lugar mais pobre. Então aqui, neste momento aqui, no detalhe, ele não falou, eu sou Jesus, filho de Davi, o poderoso, o Jesus glorificado. Ele falou Jesus Nazareno, na humildade, amado, para nós entendermos que mesmo glorificado o Senhor, ele continua humilde. E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E aqui tem mais um detalhe, amado. A gente percebe que quando você passa a perseguir as pessoas de Deus, os cristãos de Deus, você não está perseguindo aquela pessoa em especial, você está perseguindo, amado, o próprio Jesus. Porque aqui você vê, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus falou que Saulo estava perseguindo ele, porque quando você está aos pés do nosso Senhor Jesus e você segue os seus caminhos, a pessoa que mexer com aquela pessoa está mexendo com o próprio Senhor Jesus, amado. Versículo 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se aterrorizavam muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Quer dizer, a voz, só ele que ouviu, amados. Só ele que ouviu, ele em especial. Ninguém mais ouviu. Versículo 10. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor Jesus disse-lhe, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu já via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu comecei a ver. Quer dizer, Paulo, amados, quando ele voltou a enxergar, ele já não era o carrasco. Paulo já tinha mudado totalmente, ele estava enxergando tudo espiritualmente, tudo o que o nosso Senhor Jesus queria que Paulo ele passasse a enxergar. Ele começou a ver o mundo de uma outra forma. Versículo 14, e ele disse, ó Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens vistos e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles sabem bem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as capas dos que eram mortos. A gente percebe, amados, que Saulo, ele não só acobertava, como ele apoiava as pessoas a julgarem e matarem os cristãos. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Paulo e sua cidadania romana, e ouviram-se no até estas palavras, levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrancando de si as vestes e lançando
pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza. A gente percebe, amados, que aqui mesmo em momentos difíceis, quando você está seguindo nosso Senhor Jesus, você vai estar na fortaleza, que é debaixo das proteções de Deus, amado. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam amarrando com correias e correntes, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícitos açoitar um romano sem ser condenado? Porque, amados, naquele tempo, as pessoas romanas, elas só podiam ser julgadas por César. Então, naqueles momentos, aquele julgamento que as pessoas estavam fazendo ali com Saulo era totalmente injusto. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem, no caso Saulo, que é Paulo, é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão romano. Porém Paulo disse: mas eu o sou de nascença. 29. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano. Quando os que estavam julgando Paulo souberam que Paulo era romano, eles ficaram aterrorizados, amados. Quando soube que era romano, visto que o tinham prendido e espancado. A gente percebe que aqui no detalhe, eles estavam fazendo um julgamento injusto com Paulo. E eles tiveram a noção que podiam se dar mal com aquele julgamento e pararam imediatamente, amados. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou o das prisões. Então mandou vir os principais do sacerdote e todo o seu conselho. Depois, trazendo Paulo, o apresentou diante deles, diante dos principais, amado. Então aqui a gente começa a analisar o que foi a trajetória de Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Então aqui temos lições muito importantes para aplicarmos em nosso dia a dia. Primeira, não permaneça caído, levante-se. A gente percebe que o Paulo, ele estava enfermo ali, amado, só que ele queria continuar sentado, caído, mas o nosso Senhor Jesus falou para ele: levanta-te. Em outras palavras, você não conseguirá nada ficando parado, sentado. Lição número 2. Jesus é a luz do mundo. A gente percebe que naquele momento que Paulo ia pegar os cristãos para o açoitarem, o nosso Senhor Jesus apareceu com aquela luz forte e cegou Paulo, amados, porque o nosso Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Ninguém pode ir contra essa luz, amado. Terceiro, invoque o nome do Senhor, levante e prossiga. Não adianta ficarmos parados, amados. Temos que ter ação em nossas vidas. A gente percebe aqui que o nosso Senhor Jesus, ele falou para Paulo: levante-se e haja, saia, faça o que eu estou mandando. Quarto, mesmo em tempos maus, você estará na fortaleza do Senhor, na fortaleza que é o nosso Deus, amado. A proteção maior que você pode ter em sua vida. Então, é debaixo dessa proteção divina, na fortaleza que é o Senhor, que vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus pelo conhecimento que nos foi dado hoje e pela compreensão de estarmos sempre nos caminhos que o nosso Deus, ele quer que nós estejamos. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, meu Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, por me fazer entender, meu Pai, que mesmo nos momentos de angústia, como Paulo esteve, o Senhor estará sempre ao nosso lado, meu Pai, nos protegendo,
e nos guiando sempre, meu Deus. Que essa força, essa luz, que é o nosso Senhor, permaneça em nossas vidas, nos guiando pelos caminhos que passarmos, os caminhos perigosos dessa vida que passarmos, meu Pai. Que o nosso Senhor esteja sempre ao nosso redor e à nossa frente como escudo, nos guiando sempre pelos caminhos que o Senhor quer que nós prossigamos. Te agradecemos sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Que esse mesmo Deus que esteve sobre a vida de Saulo, amado, passe a guiar os seus caminhos e a sua vida a partir de hoje. Você crê? Se você crer, diga amém, eu creio, deixe um like, se inscreva no canal. Deus é contigo, amado.